Ao nosso futuro presidente da República, o companheiro Eduardo Campos. Meus companheiros, companheiras, eu quero dar as boas-vindas, dizer da alegria de ver aqui tantos militantes que vieram de longe, do Espírito Santo, de São Paulo, de Minas Gerais, do interior do Rio de Janeiro. Dizer a todos vocês que isso nos anima muito, nos enche de esperança. Com certeza estamos no caminho certo. Estou feliz de poder, ao lado de Marina, de Roberto Freire, de tantos parlamentares aqui presentes, dirigentes partidários, lideranças do movimento social, intelectuais, artistas, sonhadores e lutadores, podemos estar vivendo esse momento bonito, desafiador, que é reunir brasileiros e brasileiras em cada uma das regiões e recantos do nosso país para discutir o futuro do Brasil. E Ali dizia que se preocupava com o futuro, que é lá que ele quer morar. Como nós todos queremos morar no futuro, nós estamos preocupados com o futuro do nosso país. Estamos percebendo que o país precisa mais e mais desse tipo aqui de política, da política que discute as ideias, que traz a pauta da sociedade e do povo para o centro do debate político. Nós aprendemos com a música do Gilberto Gil, disse isso lá no Rio Grande do Sul. A música do Gil diz assim, que o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo brasileiro já sabe que quer mudança, e nós, povo brasileiro, estamos aqui procurando discutir e encontrar o querer do povo brasileiro. E esse querer é o querer de preservar as mudanças que nós fizemos com a luta do povo brasileiro, com a energia da nossa gente. Um país jovem, um país cheio de desafios, um país generoso, de uma gente generosa, de um patrimônio humano e natural extraordinário, mas um país que, como aqui foi dito há pouco, há 50 anos foi abatido por um regime de exceção, por uma ditadura, pela supressão das liberdades elementares, e a resistência de muitos, a luta de outros, a tenacidade de tantos, nos fez abrir um primeiro ciclo de redemocratização no Brasil. E fizemos isso não dividindo o Brasil. Nós só derrotamos a ditadura quando conseguimos unir o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, branco, preto, limpo, pessoas que eram de centro, pessoas que eram democratas, esquerda, que tinham encontrado todas as formas de lutar por liberdade. Encontramos um caminho de balançar a ditadura nas ruas com a mobilização da juventude, do povo, mas com a responsabilidade de saber o que fazer no dia seguinte. Vimos esse ciclo se encher de contradições, pois naquele instante também o ambiente econômico favoreceu ao movimento de aglutinação de forças, e nós vimos ainda em 86, no final de 86, a pretensa mudança econômica que a mudança política havia favorecido se esgotar. E assistimos uma tremenda de uma frustração da sociedade brasileira com o fim do plano econômico, que não conseguiu durar além do processo e do horizonte eleitoral. E naquele instante assistimos o Brasil, ao reconquistar a sua institucionalidade na Constituição de 88, produzir a primeira eleição presidencial vivida nesse ciclo, e se viver o inusitado, onde candidatos que não estavam nos grandes partidos e nas grandes estruturas partidárias puderam polarizar o debate político brasileiro, e vivemos uma primeira eleição onde o nosso conjunto de força
foi derrotado política e eleitoralmente. Nós vimos 2 anos depois, a força e energia da sociedade, a garra da nossa juventude, o amor ao Brasil, aos valores democráticos, fazer com que a sociedade brasileira construísse um caminho para retirar um governo que havia traído os compromissos com a sociedade, que havia afrontado os princípios republicanos e a nossa Constituição, e operamos mais uma vez uma transição, porque soubemos construir a unidade do povo brasileiro. Porque se naquele instante, naquele momento, tivéssemos dividido o Brasil, nós não teríamos conseguido pôr fim a um ciclo de irresponsabilidade, a um ciclo de entrega dos valores brasileiros e, sobretudo, não poderíamos ter gerado as condições políticas para que o Brasil pudesse viver um ciclo de estabilização econômica, inicialmente feito por um brasileiro poucas vezes referenciado, um mineiro, o presidente Itamar Franco, que soube reunir uma ampla frente e construir o Brasil. Temos consciência de que esse ciclo foi insuficiente para retomar o Brasil a todo um processo que o Brasil viveu de 1930 até os anos 80, de crescimento econômico, de melhoria da realidade econômica Brasil afora. E isso se deu de forma clara, no contexto, pelas marcas da desigualdade, a marca da exclusão social, a marca do desequilíbrio social que é tão presente na realidade de onde Marina vem e na realidade de onde eu venho. Isso foi enfrentando essas realidades que muito cedo, Marina, inspirada pelo mestre Chico Mendes, e eu acompanhando o mestre Miguel Arraes, que tomamos contato com as lutas para enfrentar essas desigualdades, para enfrentar os preconceitos, para enfrentar aqueles que se sentiam dono do povo, dono do país e dono de tudo, para se colocar ao lado dos que queriam efetivamente ser dono do seu destino, da construção de uma nação com direitos, com cidadania, com respeito às diferenças de pensamento, às orientações de todas as ordens. E nós conseguimos ver o país começar a colocar a desigualdade no centro do debate sobre o seu desenvolvimento, quando podemos assistir, participar e ajudar, cada um como pôde, a um ciclo iniciado em 2002 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vimos isso com alegria. O Brasil cuidar dos seus desequilíbrios, o Brasil cuidar do Brasil como um todo, o Brasil poder juntar brasileiros das mais diversas formações políticas, ideológicas, e fazer um verdadeiro mutirão, um momento, mais uma vez, de unidade do povo brasileiro. Porque se não fosse de unidade, era muito difícil vencer preconceitos, conservadorismos, as amarras burocráticas, a uma máquina que raras vezes no Brasil esteve a serviço do povo brasileiro, do projeto estratégico de Brasil, do olhar generoso para os que mais precisam. Mas hoje nos reunimos aqui no Rio de Janeiro em outras circunstâncias políticas. O mundo foi assolado por uma crise no centro do capitalismo financeiro em 2008, que se espalhou pelos blocos econômicos, que chegou às mais diversas realidades mundo afora. E de lá para cá, já se vão 5 anos. Cada país, cada bloco econômico tem feito um esforço enorme de interpretar uma crise que não é uma crise só econômica, é uma crise de padrão econômico, é uma crise de valores, é uma crise ambiental, é uma crise que precisa ser compreendida como um momento de reflexão para que a humanidade possa definir como nós queremos viver o século XXI. Como será possível viver a relação dos países com os países, dos blocos econômicos com os blocos econômicos, das pessoas com as pessoas, das pessoas com a natureza, no mundo em que avançou fortemente numa plataforma de comunicação, mas precisa avançar na mesma velocidade em outras plataformas.
E essa crise tem feito com que a democracia, a participação da sociedade em vários países mundo afora tenham sido colocadas em xeque, em questionamento. E o Brasil precisa fazer esse debate. Nós não podemos efetivamente reduzir o debate da vida brasileira se na próxima semana vai ter votação no Congresso ou não, ou se o ministério tal ou qual vai para um deputado ou para um senador, porque isso não vai resolver o problema do Brasil no futuro, do povo brasileiro. Esse debate, esse é um falso debate, esse é um debate velho, esse é um debate que vai nos levar a perder as conquistas que o povo brasileiro fez e produziu com grande esforço em 3 décadas de muita luta, de muita abnegação, de muito sacrifício. Nós chegamos no momento da luta que é preciso que a gente possa chamar a um grande debate no Brasil, não é sobre as próximas eleições. Nós queremos debater o futuro. O futuro vai muito além de outubro de 2014. Nós queremos debater o processo histórico que nos trouxe até aqui, e para debater isso, nós queremos fazer com grande respeito a todos aqueles que ainda hoje não concordam conosco, mas que daqui a pouco poderão estar concordando. Nós não queremos em momento nenhum faltar com respeito com Sua Excelência, Presidenta da República, a quem respeitamos, mas é em respeito a ela e o Brasil que nós estamos aqui para exercer um direito que nós temos, e esse direito ela não pode tirar, de discutir o Brasil de forma diferente que ela tem discutido com o seu conjunto de forças. A gente quer discutir o Brasil na dimensão do que estamos fazendo nesse instante para preservar nossas conquistas. O que é fundamental para o Sudeste brasileiro, que hoje vive uma realidade semelhante à realidade que eu vi de perto agora nesses 3 anos da maior seca do Nordeste brasileiro, onde seca o reservatório de água de São Paulo, onde a energia começa a dar sinais, e todos aqui sabem dos sinais que o setor elétrico está dando. É só olhar o mercado futuro de energia e o mercado se antecipa aos fatos, ver o preço, e o preço dá um diagnóstico. É como se fosse um termômetro que você coloca e vê a febre, vê o preço da energia no mercado futuro, que você vê exatamente o tamanho da situação que nós estamos vivendo. Nós, nesse instante, temos um debate em profundidade para fazer. E esse debate nos obriga a dizer o seguinte: nós mudamos o padrão do Brasil de 2011 para cá. Num determinado momento, muita gente que estava nessa sala aqui imaginava como eu imaginei, como a Marina imaginou num determinado momento, que iríamos ter do governo avanços na institucionalidade, gestos de aproximação com valores e atitudes que iriam efetivamente reforçar a política e a crença dos brasileiros no futuro do Brasil. E o que nós vimos é que tudo aquilo que parecia que ia ser, não foi. E essa frustração levou muitos brasileiros às ruas em junho. E nós sabemos, os historiadores sabem até mais do que nós, que o povo brasileiro não foi às ruas impunemente. O povo brasileiro foi às ruas porque tem o que falar. E se não foi dado por mecanismos de participação popular, o direito da população falar de junho para cá, ver o que ela reclamava melhorar, é claro que o povo vai falar na hora que ele entra na fila para votar. E vai falar na direção das mudanças. E aqui, uma das mais importantes tarefas que nós temos é fazer com que o debate sobre o futuro do Brasil possa animar o povo brasileiro. Porque tem muita gente aí querendo desanimar o povo brasileiro. Tem muita gente aí querendo que as pessoas desencantadas, decepcionadas, angustiadas com o caos urbano, com as 4 horas no trem para ir, para voltar, com a renda, o emprego mantido, mas a renda familiar cada vez dando menos para comprar alimentos, menos para pagar as dívidas, menos para pagar os carnês, e as pessoas
têm, mas não conseguem ter felicidade, qualidade de vida. As pessoas compram e aquela compra gera outras obrigações e mais obrigações, e aquilo que é fundamental, que é a qualidade de vida, tem efetivamente caído severamente, sobretudo nos grandes centros brasileiros. Mas não é diferente se você vai num assentamento dos que lutam por terra, em qualquer recanto desse país, que a política da reforma agrária, ela efetivamente tem, nesses 3 anos, perdido terreno. A política de apoio à agricultura familiar tem perdido a atenção. As pequenas cidades brasileiras estão indo para a bancarrota pelo arroxo do Pacto Federativo. Nós estamos vendo municípios gastarem, e ontem eu via um na fronteira com Alagoas dizer, gastar 32% da sua receita com saúde. E eu fico a imaginar, eu fico a refletir com os senhores aqui, reunindo a região que tem mais de 40% do povo brasileiro, que tem a expressão econômica que essa região tem, que tem a expressão cultural que essa região tem, que tem a expressão de todas as universidades que essa região tem, dos institutos de pesquisa. Que debate nós queremos ver no Brasil? O debate que esconde, que adia, que faz de conta, que puxa o marketing para tentar tirar o debate sobre o essencial, sobre o que é estratégico? Será que é isso que nós precisamos fazer? Eu tenho certeza que não. Como, por exemplo, a segurança. Nós temos a segurança é importante. Nós temos hoje uma situação em que, se a gente olha o que ocorreu com o setor energético brasileiro, o setor energético brasileiro, e aqui foi falado, é algo que deve nos preocupar, claro que deve nos preocupar. Eu via o doutor Arraes falar que, como jovem, participou da campanha memorável do Petróleo é Nosso. Eu olho para a Petrobras, que tem a expressão que tem na economia carioca, na economia do Espírito Santo, na economia, também na economia mineira e também na economia paulista, e vejo uma Petrobras que em 3 anos teve o seu valor reduzido à metade, o maior patrimônio, a maior empresa. E se isso não deve ser discutido, é claro que nós temos que discutir isso. E é claro que tem caminhos e solução. Só não é solução a gente ter um só tempo fazer o que estamos fazendo com a Petrobras e de outro lado, desestruturarmos completamente o setor energético que vem da atividade da cana-de-açúcar, do álcool, o etanol. 40 unidades fechadas, milhares de empregos, e a região de Campos pode falar muito bem sobre o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, há um só tempo, nós temos um problema na metade da Petrobras, desestrutura o setor do etanol, olha para o setor elétrico e diz assim, olha, a Eletrobras, uma iniciativa de Getúlio Vargas, 7 anos discutindo no Congresso Nacional, para lá no governo de Jânio sair a Eletrobras. A Eletrobras tinha um preço em 2010 de 32 bi, hoje vale 8 e está devendo. Quem for à região norte, como nós vamos ser recebidos pelos 2 nossos queridos Marcelos aqui, sabe que pela primeira vez na história a Eletrobras deve aos que estão gerando energia no norte do Brasil. Deve, pela primeira vez. Essa situação, ao mesmo tempo a gente olha para parques eólicos como temos na Bahia, Liz, prontos e acabados, gerando, e só não tem a ligação para a transmissão. Enquanto isso, a gente está comprando diesel lá fora. 1 bilhão agora na balança de janeiro gastamos buscando diesel para rodar as termoelétricas. Ou seja, se isso aqui está bem, se não é para discutir isso, nós entendemos que temos que discutir. Temos que fazer um debate responsável. Temos que perceber que um setor como esse, no Brasil, num país de dimensão continental como o nosso,
num país que é a sexta economia do mundo, não pode ter um debate de governo. É um debate de Estado, é um debate de décadas, é um planejamento estratégico. Porque se a gente quer retomar crescimento para garantir as conquistas, crescimento com qualidade, por que a gente não vê os 69 bilhões que os chineses investiram ano passado em energia solar? Porque um Estado pobre do Nordeste brasileiro, como o Estado de Pernambuco, pôde fazer leilão de energia solar para comprar energia solar e o governo brasileiro não pode fazer. Por quê? Nós temos clareza de que esse processo de debate sobre o centro do desenvolvimento, a qualidade do desenvolvimento, a situação da mobilidade urbana, a situação da segurança. Luiz Eduardo está aqui, há pouco estava falando com ele sobre um amigo comum que me ajudou a fazer o Pacto pela Vida em Pernambuco. O debate sobre a segurança. Vai ver o que está acontecendo com os homicídios do norte e nordeste do Brasil. Vai ver o que o crack está fazendo nas famílias, nas periferias do Brasil inteiro. E será que isso não deve ser objeto de debate de quem quer discutir o futuro do Brasil? Será que é só a próxima eleição? Quem vai ser o marqueteiro? Quanto tempo de televisão tem? Qual é o filminho que bota? Qual é o sujinho que bota para debaixo do tapete? E o tapete está ficando dessa altura. E as pessoas estão vendo tudo. E as pessoas estão vendo tudo. E as pessoas estão vendo. E nós temos que ficar muito calmos e muito tranquilos. Porque toda vez que a gente quer fazer o debate de conteúdo, incomoda muita gente. Eles queriam que a gente estivesse fazendo o debate como os aliados lá dele ficam fazendo com eles. Incomoda eles. É a qualidade do debate que a gente está propondo, que é um debate respeitoso, é um debate sereno, é um debate que não agride, é um debate que não nega as conquistas, mas é um debate também corajoso, de quem não se entregou, de quem não foi pelo caminho da conveniência, de quem não aceita cabrejo, de quem não aceita entregar e vender a história. Esse incômodo, infelizmente, nós não vamos poder poupar Sua Excelência, a Presidenta da República. Nós fomos formados discutindo, debatendo, respeitando os outros e aprendendo a ter opinião. E muitas vezes nossa opinião está certa, outras vezes, quando não está certo, a gente tem humildade, que é outra coisa muito importante de ter, dizer, não, você que está com a razão. E é óbvio que nesse momento era muito bom que houvesse humildade por parte daqueles que conduzem, sobretudo, o centro desse debate, para perceber que mudou a conjuntura, que o processo, nós não podemos colocar em risco os interesses do Brasil nesse instante. E, sobretudo, o grande desafio que nós temos hoje é, com a ajuda de cada pessoa que está aqui, que tem uma história de vida, que tem uma experiência, que tem uma sensibilidade, que vem de um recanto do Brasil, colocar nesse processo, fazer um grande processo de aglutinar as boas ideias que vão animar o Brasil. Boas ideias que olhem para a educação, por exemplo. Há pouco eu falava aqui com o Beto, com a Marina, com o brasileiro. Nós vimos o ano passado quase 10 bi do orçamento fiscal, dos impostos pagos por todo mundo que está aqui e os que não estão também, 10 bi para equilibrar as contas das distribuidoras de energia. Aí como a gente avisou, e nós vimos avisando, que a coisa era jogar o problema sempre para frente, para deixar chegar a eleição, né? Nós vimos ontem a decisão de colocar mais 12 bi. Eu fui fazer uma consulta. Quanto foi o dinheiro que a União botou no Fundeb? E encontrei o número de 2012, o Fundeb, para educação de creche até o ensino médio e o ensino técnico também, em 2012. Para todos os mais de 5.500 municípios do Brasil.
e todos os 27 estados da federação. Todo mundo sabe que a educação é estratégica para a saída que nós temos que ter no longo prazo do Brasil. Todo mundo sabe, para tudo. A União botou o quê? Nós estamos botando 12 bi agora, nessa canetada agora foram 12 bi. E ainda faz um empréstimo para que a população pague o empréstimo lá na frente, e esses 12 bi vão ter que entrar na energia lá na frente também. 12 bi. Sabe quanto foi que botou na educação para todo o Fundeb, de todo o país, de todos os municípios, todos os estados? 10,4 bi. Então, não tem para educação. Mas mais de repente, se erra na mão, se desestrutura um setor, se tem retardo de obras, aí se descobre que dá para arrumar 12 bi, mas não tem para a creche das prefeituras, para que a criança chegue na primeira infância, seja estimulada, seja cidadão, construa a sua cidadania, não tem. Ou seja, esse tipo de atitude imediatista que a gente vê no debate da macroeconomia, na gestão macroeconômica, em administrar os preços ali como se fosse um fogão, 10 panelas e 3 tampas. E você fica ali botando a tampa naquele que vai derramar. Ou seja, uma administração pré-real na macroeconomia, dos setores estratégicos do jeito que nós estamos vendo. Isso exige de nós coragem para fazer o debate. E nós vamos ter a coragem que a Marina tratou aqui, porque tem muita gente na rua torcendo para que esse debate ocorra, tem muita gente querendo ajudar esse debate, tem muita gente achando que esse debate é o caminho para que a gente possa colocar esse país ainda mais longe. Para isso, meus companheiros, fiquem certos que tanto Marina como eu, como tantos companheiros que estão aqui, nós já participamos de lutas tão ou mais duras do que essa. Nós já começamos a vida, eu já cheguei ao mundo numa família de perseguidos políticos. Tive que viver em muitos momentos da minha vida e da minha infância estresses que não são naturais para que uma criança tenha que viver. Marina também. Já vivemos embates e momentos muito bonitos da vida, de conquistas. Eleição, eu já vi eleição de todo tipo. Já vi eleição ganha, se perder, e eleição perdida se ganhar. Agora, eleição, tem aqueles que acreditam nas estruturas e tem aqueles que acreditam no povo. Tem aqueles que recebem de mão beijada e tem aqueles que conquistam. Quem conquista valoriza o que conquistou. Quem conquista sabe quem fez parte da conquista. Eu em 2006, eu vivi uma eleição no estado de Pernambuco, um estado politizado, aguerrido, marcado pelas diferenças, pelo debate político de grande profundidade. Já não tinha entre nós, naquele momento, a presença da referência do Dr. Arraes, que havia morrido. Nosso partido tinha diminuído, tinha sido espremido pela organização de tantos outros. Enfrentamos 2 blocos muito fortes enquanto estrutura política, forte enquanto estrutura econômica, forte enquanto presença em diversas regiões do estado, e nós começamos pelas ideias, pelo programa. Apresentamos um programa. Subimos num caixotinho que chamava a Tribuna 40, um caixotezinho amarelo, que espalhamos pelo centro da cidade. Fizemos um processo bonito que foi tocando o coração da juventude, dos intelectuais, dos artistas, dos rebelados, do movimento popular, do movimento sindical, dos que moram nas cidades e no campo. E mais do que de repente, nós surpreendemos a todos. Ganhamos uma eleição que muitos que acreditavam na estrutura jamais poderiam imaginar que iríamos ganhar. E sabe por que nós fizemos um grande governo? Porque nós discutimos com o povo antes da eleição as ideias desse governo. E sabe por quê? Porque todos os dias, os que nós governamos o Estado, eu me lembrava
das pessoas anônimas, dos homens e mulheres do povo, de todas as pessoas. Não foi um presente, não foi uma dádiva, não foi uma entrega. Nós valorizamos porque nós sabíamos o quanto tinha naquela construção um pouquinho de cada um dos pernambucanos. Fui reeleito governador mais votado da história política de uma reeleição no Brasil. Por quê? Porque fizemos junto com o povo, porque fizemos respeitando os compromissos. Aí, para encerrar, eu queria dizer a cada companheiro e companheira que está aqui: nós não vamos fazer nessa campanha as promessas que não poderemos cumprir. Não vamos. Nós não vamos deixar de falar a verdade hora nenhuma. Hora nenhuma. Porque eu acho que o Brasil, nesse momento, deseja alguém que tenha a coragem de falar a verdade. Falar a verdade hoje é dizer ao Brasil que as conquistas de ontem correm risco. Falar a verdade hoje é dizer que nós temos problemas na economia que podem ser superados. Falar a verdade hoje é dizer que nós precisamos da animação do povo brasileiro, do otimismo do povo brasileiro para vencer os problemas que aqueles que jogaram o Brasil no desânimo, que pararam o Brasil, que disseram ao Brasil coisas que não poderiam fazer, sabendo que não podiam fazer, que se comprometeram e não cumpriram. Nós vamos nos comprometer e vamos cumprir. E o compromisso vem da disposição que nós temos de fazer por todos os recantos desse país uma grande convocação e mobilização à unidade do povo brasileiro. É a hora do povo brasileiro derrubar o muro que a velha aliança carcomida ergueu e aumentou entre o Brasil real e o Brasil da aliança política que está lá em Brasília. Esse parte desse muro foi derrubado em junho do ano passado. E a outra parte será derrubada nas urnas de 2014. O povo brasileiro vai dar aula de política. O povo brasileiro vai botar muito político para voltar para a creche pro fundamental, para aprender que esgotou-se esse padrão. O mundo mudou, não se faz mais um chão de fábrica como se fazia há 30 anos atrás, não se faz mais um comércio como se fazia há 30 anos atrás, não se ensina mais a uma turma de jovens de 14, 15 anos atrás como se fazia há 30 anos atrás, e eles continuam insistindo em fazer política como na velha república, onde o ideologismo, o patrimonialismo, o povo excluído, o povo só serve para votar na cabeça deles. Nós vamos ver o Brasil dar uma lição àqueles que acham que ser político, ter o título de autoridade, é ser patrão do povo. E o povo vai mostrar que o patrão do político é o povo. Vai botar para casa muita gente que já devia estar em casa. Mas nós vamos fazer isso, minha gente, com a energia de cada um, nas redes sociais, nas pequenas reuniões, no filme, no testemunho que nós podemos dar. Não achem que vai ser 10 minutos ou 15 de televisão que vai sufocar o debate brasileiro. Não vai. Não achem que eles que se preparam para correr do debate, que vai ficar bonito na foto isso. Não vai ficar. E eu estou dizendo isso aqui, eu disputei a eleição, está ali o Sérgio Xavier, nós disputamos a eleição, eu tinha 80% da pesquisa, não faltei um debate, um debate. Eu diria, se fosse ouvir marqueteiro, gente que diz que entende de... Não se expõe a isso não. Eu disse, não, é um dever meu. Eu governei o Estado, sou candidato igual a qualquer um. Eu devo ir para responder a todas as perguntas. E a gente quer ter a oportunidade de fazer o debate sobre o Brasil. E fiquem certos, meus companheiros, pouca gente sabe ainda que nós estamos juntos aqui.
à medida que as pessoas ficam sabendo que há um realinhamento político, muitas pessoas que vêm de uma parte do PMDB, como Pedro Simão, que vem do PROS, como o Miro, que vem do PV, como Aspásia, que vem do PDT, como Cristóvão Buarque e o Rigufe, que são os companheiros dessa caminhada de construção de um projeto de país, de um projeto de nação, quando a sociedade brasileira perceber que tem na prateleira, para que ele leve para casa, para que ele possa efetivamente fazer exatamente no seu lugar de trabalho, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, um debate sobre o futuro do Brasil, que tem esse caminho. Olhe, aí é que a gente vai ter que ficar calmo, porque eles vão ficar muito nervosos. Eu sei que eles vão ficar muito nervosos, e nós vamos ter que ficar muito calmos, porque nossa caminhada será uma caminhada sempre de muito respeito às pessoas que vão estar lá, muito, até o dia que eles compreendam que esse caminho vai ser bom não só para o Brasil, mas ser muito bom para eles também, para fugir daquele cerco, para sair daquele emaranhado que eles se meteram, porque eu não posso imaginar que uma situação daquela possa gerar felicidade em absolutamente ninguém. Feliz estou eu, que estou aqui cercado de gente que está pensando no Brasil, está pensando no país de maneira generosa, que está usando o seu sábado para discutir como é que o Brasil pode ser melhor. Nós estamos fazendo hoje aqui, meus companheiros, algo que é muito maior do que a gente podia imaginar que iríamos conseguir fazer. E eu tenho certeza que a responsabilidade não deve nos faltar hora nenhuma, a tranquilidade e a firmeza de quem sabe aonde estamos indo. Eu sei aonde estamos indo. Sei que a gente vai fazer um belíssimo debate com a sociedade. Vamos fazer um processo de mobilização muito grande. Vamos unir o povo brasileiro. Vamos vencer, mas mais do que vencer, nós temos que garantir que o povo vença também. Ou seja, para o povo vencer, não vamos fazer aqui um debate para a eleição, vamos fazer um debate para a partir do dia 1º de janeiro. O que é preciso, necessário e fundamental fazer. E até lá é animar o povo brasileiro, é levar a palavra de fé, de esperança, de otimismo no futuro do Brasil. O Brasil tem jeito, parte desse jeito é esse debate, e a gente efetivamente afirmar junto com o povo. Não dá mais para ter mais 4 anos do que está aí. É a hora da mudança, e essa mudança tem que ter a marca do povo brasileiro e da sua generosidade. Vamos juntos, um grande abraço.